Olá, gente, bom dia. Somos do terceiro ano de alimentos e viemos aqui apresentar o nosso trabalho interdisciplinar sobre radioatividade, que o nosso subtema foi influência do contexto histórico, filosófico e social na produção dos conhecimentos acerca da radioatividade e a mulher na comunidade científica. A Revolução Científica se iniciou no século XV, com um conhecimento bem mais estruturado e prático, e desenvolveu formas empíricas de constatar esses fatos. Antes, o conhecimento humano estava muito atrelado ao modo de concepção de vida que a religiosidade propagava. E a ciência, por estar muito atrelada à filosofia, ela tinha algumas restrições. O surgimento de novas concepções a partir do século XV permitia a reformulação do modo de se constatar as coisas. E foi assim que a nova forma de pensar, comprovar e principalmente fazer ciência prosperou-se intensamente até o período que durou até o final do século XVI. Os efeitos da Revolução Científica foram incontáveis e mudaram significativamente a história da humanidade. Provou-se que a Terra era que girava em torno do Sol. A física explicou diversos comportamentos da natureza. A matemática descreveu verdades e o humanismo tornou o pensamento bem mais crítico. Entre os nomes que prestaram suas contribuições, temos Isaac Newton, Galileu Galilei, René Descartes, Francis Bacon, Nicolau Copérnico, Louis Pasteur e Francisco Redi. Bom dia, gente. Aqui é a Maria Eduarda Matias e eu vou falar um pouquinho sobre as transformações filosóficas desses séculos. Então, o final da Idade Média esteve atrelado no conceito do teocentrismo, que era Deus no centro do mundo. Isso terminou com a ideia da Idade Moderna, né? E essa fase reúne diversas descobertas científicas no campo da astronomia, ciências naturais, matemática, física, entre outros. O que deu lugar ao pensamento antropocêntrico, que era o homem no centro do mundo. Assim, esse período foi marcado pela revolução do pensamento filosófico e científico, porque deixou de lado as explicações religiosas do período medieval e criou novos métodos de investigação científica. E no início do século XVII, a ciência que nós conhecemos era chamada de filosofia natural. E enquanto o homem medieval e o antigo visavam a pura contemplação da natureza e do ser, o moderno só desejava a dominação e a subjugação. Uma das descobertas mais importantes do século XVIII foi feita pelo médico inglês Edward Jenner, em 1796, quando ele percebeu que os camponeses eles eram imunes à varíola humana, porque eles já tinham anteriormente contraído a varíola bovina, que era muito menos letal do que a humana. Foi aí então que o médico inglês começou a extrair o conteúdo das feridas das vacas doentes e inseri-los no corpo humano. Assim, ele criou um método de imunização que funcionou, mas que não foi reconhecido cientificamente, mas pelo menos serviu de ponto de partida para outros estudos. E foi em 1732 que Laura Bassi se tornou a primeira mulher a ganhar uma cadeira acadêmica científica para lecionar em uma universidade. Dorothea Erxleben foi autorizada pelo rei da Prússia a estudar medicina na Universidade de Halle, sendo a primeira médica mulher reconhecida oficialmente. Uma coisa muito comum entre os séculos XVII e XIX eram as esposas científicas. É exemplo de Anne-Marie Pauls Lavoisier, casada com Lavoisier, atuava como tradutora de latim e opinava em trabalhos científicos devido ao seu amplo conhecimento sobre a área. E Claudine Picardet, casada com Louis Bernard Guyton de Morveau, ela atuava como tradutora de italiano, alemão, sueco e inglês, mas ela não tinha tanto conhecimento sobre a área científica quanto a Anne-Marie. Desse modo, não conseguindo opinar sobre os trabalhos realizados pelo marido. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o uso ético do conhecimento científico e a junção entre observação, experimentação e formulação de uma explicação teórica e matemática. Explicação essa que pode resultar na construção de artefatos tecnológicos capazes de medir e calcular o fluxo dos fenômenos naturais e também manipular a própria natureza. Isso foi de suma importância para que ocorresse a Revolução Científica do século XVII. A cientista Marie Curie nasceu em Varsóvia, na Polônia, no dia 7 de novembro de 1867. Era filha de um professor de matemática e física e de uma pianista. Aos 10 anos, ficou órfã de mãe. Marie foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira em Sorbonne e a primeira personalidade a ganhar 2 vezes o prêmio Nobel. E apesar de ter concluído o colegial cedo, Marie não pôde estudar em sua cidade natal, visto que a Universidade de Varsóvia não aceitava mulheres. E vivendo em um país dominado pela Rússia czarista que não permitia de forma alguma o acesso à educação formal às mulheres,
Marie se viu na obrigação de criar grupos clandestinos de estudo, para assim estudar e promover conhecimento para outras pessoas. Mesmo com reconhecimento em sua trajetória científica, Curie perdeu por um voto a eleição para a Academia de Ciências Francesa, resultado da campanha machista da época. Marie Curie faleceu em Sallanches, França, no dia 4 de julho de 1934, e seus órgãos vitais estavam completamente comprometidos devido às diversas exposições à radiação sem proteção. Oi, gente, eu vou falar sobre a participação das mulheres na ciência brasileira e sobre as dificuldades que elas sempre tiveram que lidar, assim como as mulheres no mundo todo. Sobre o histórico da educação para as mulheres aqui no Brasil, eu vou falar mais especificamente da Lei de 1827, que foi a primeira lei educacional, e ela previa um currículo mínimo para todo o país e previa também que as meninas e os meninos estudassem separadamente e, além disso, as meninas teriam um currículo diferente, ou seja, com menos conteúdos do que os meninos. Aí a gente já percebe o machismo que estava muito presente e está presente até hoje, mas principalmente na sociedade dessa época. E a justificativa daqueles que criaram essa lei dos senadores, que aprovaram a lei, era que as meninas elas não tinham a mesma capacidade intelectual que os meninos e que elas não precisavam desses conteúdos. A unificação dos conteúdos ela só foi ocorrer lá em 1854 e a partir disso as meninas passaram a estudar os mesmos conteúdos que os meninos e terem o mesmo currículo. Eu trouxe um exemplo que foi uma mulher muito importante para a história da ciência brasileira, um exemplo de superação desses desafios, que foi a Enedina Alves Marques. Ela foi a primeira engenheira negra do Brasil e, além dela ser mulher, ela também era negra, ou seja, ela passou por muitas dificuldades para conseguir chegar onde ela chegou e conquistar esse espaço. Nessa época, as mulheres elas só podiam estudar e entrar na faculdade com a permissão do pai ou do marido. A Enedina, ela entrou na Universidade do Paraná e ela se formou em uma turma composta apenas por homens brancos. Ela se formou em 1945 e ela foi muito importante na área dela. Ela trabalhou no plano hidrelétrico do Paraná e ela também trabalhou na construção da usina de Capivari Cachoeira, que foi o maior feito dela. Ela foi muito importante e é muito importante até hoje para a história da ciência brasileira e da participação das mulheres. Pensem nas crianças, mudas, telepáticas. Pensem nas meninas, cegas, inexatas. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Pensem nas feridas, como rosas cálidas. Mas, ó, não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa. Estúpida, inválida, a rosa com cirrose. A anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume. Sem rosa, sem nada.